coração da campanha está nessa aula. Você tem que entender o que são palavras-chave ou termos. São elas que nós utilizamos para fazer a segmentação da sua campanha. É com base nessas palavras ou termos que o seu anúncio irá aparecer para o seu cliente ideal. Portanto, você tem que ter o máximo de cuidado e atenção nesta aula, porque se você errar nesta segmentação, se você não entender o termo ou a palavra-chave que o seu cliente ideal digita na internet, você vai jogar dinheiro fora. Então, basicamente, o Google DS, a nossa campanha, a campanha que nós iremos fazer em breve, ela utiliza palavras-chave para ativar o seu anúncio. Numa das primeiras aulas, eu expliquei como o Google funciona. Se você não lembra, retome as primeiras aulas para você lembrar. Mas, basicamente, quando algum usuário digita na internet algum termo, como exemplo, advogado imobiliário, advogado consumidor, se a sua campanha for desta área e esta palavra-chave estiver na sua campanha, provavelmente o seu anúncio vai aparecer para esse cliente. E é isso aqui que vou me dedicar a explicar para você, a entender exatamente o que é isso para que você não perca dinheiro. O que são palavras-chave do Google? As palavras-chave, como já falei, são termos que os clientes pesquisam na internet. Quando alguém pesquisa uma palavra-chave, o Google exibe os anúncios que correspondem a essa busca. E aqui eu coloquei até um tópico que o segredo do sucesso é escolher aquela palavra-chave que traz clientes reais e não curiosos. Isso. Por vezes, quem faz tráfego pago da forma equivocada traz muito lead curioso, não é aquela pessoa que tem interesse em contratar um profissional. Ele ainda está naquela fase de curiosidade, ou às vezes até mesmo não quer de fato fechar, na verdade não está procurando nenhum profissional. Ele quer apenas tirar uma dúvida. Então, para evitar isso, você deve entender que os termos a ser utilizados devem ser termos ou palavras que as pessoas têm a intenção de contratar. E como a gente descobre isso, né? Eu estou dando um exemplo, já vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, prático de palavra-chave ruim, direito trabalhista. Essa pesquisa é muito ampla. Ela pode trazer vários tipos de persona, de elites, pode trazer estudantes, pesquisadores. Só esse termo direito trabalhista ele é muito vago. Ele não traz nenhuma intenção de contratar o advogado. Mas uma palavra-chave boa, ou bom, como eu já coloquei aí, seria advogado trabalhista em São Paulo, porque ela é uma pesquisa específica. É uma pessoa, tecnicamente, que está procurando advogado especialista em direito do trabalho. Portanto, precisa de um profissional. Quando a gente fala em palavra-chave, no Google existem três tipos de palavra-chave. Tem a de correspondência ampla, a de correspondência de frase e a correspondência exata. A de correspondência ampla você tem que evitar. Por quê? Quando você coloca a palavra advogado trabalhista, essa palavra, sendo de correspondência ampla, ela vai trazer qualquer tipo de lead, na verdade, ela vai trazer, ela vai aparecer, vai mostrar o seu anúncio para qualquer tipo de palavra relacionada a advogado, a trabalhista. Então, o Google, ele não faz essa relação tão exata ou até mesmo específica para entender que essa palavra-chave, o objetivo dela é trazer algum lead interessado em advogado trabalhista. Ou seja, o que eu quero te dizer é o seguinte: ela vai procurar, com base nesse termo, qualquer coisa relacionada a advogado trabalhista, até mesmo de forma isolada, o nome da palavra advogado e trabalhista. Então, ela vai trazer muita coisa aí. Você vai ter um grande volume, provavelmente, de leads, mas leads desqualificados, que não estão procurando advogado, porque ela vai pegar com base nesse termo, até porque quando a gente coloca essa palavra-chave na campanha, ela traz termos semelhantes ou até mesmo iguais
ao que foi colocado. Mas a de correspondência ampla, ela vai trazer qualquer coisa que for relacionada. Se a pessoa colocar lá alguma coisa só trabalhista, vai aparecer, pode aparecer seu anúncio. Mas aí, trabalhista não tem nada relacionado à questão de esse lead está procurando um contato para fazer, na verdade, para consultar um advogado. Então, tenha cuidado. Correspondência ampla, absolutamente, eu não recomendo vocês colocar. Obviamente que existem estratégias que se utilizam as palavras de correspondência ampla. Porém, é preciso ter uma quantidade muito grande de palavras negativas. Explicando basicamente aqui o que é uma palavra negativa lá dentro da campanha, a gente e é por isso que isso aqui vocês têm que entender, porque é o coração da campanha, as palavras que a gente coloca na nossa campanha se chamam palavras-chave. Essas palavras-chave de pesquisa são as palavras que a gente diz ao Google o seguinte: Google, se o meu lead digitar advogado trabalhista SP, eu quero aparecer, eu quero que você, né, apareça, mostre o meu anúncio para esse contato. As palavras-chave negativas, pelo contrário, você coloca uma palavra-chave negativa, pelo qual dá o comando ao Google e dizer que, Google, se o meu lead, se algum lead digitar essa palavra em específico, eu não quero aparecer para ele. Exemplo, gratuito, advogado gratuito. Você não quer aparecer para uma pessoa que não teria condições de pagar sua advocacia. Então, só para vocês entenderem aqui, palavra-chave de pesquisa é a palavra-chave que a gente pede para ativar o anúncio. Palavra-chave negativa é a palavra-chave que a gente coloca para o Google não ativar o nosso anúncio, porque não faz sentido, na verdade, não é para evitar contatos desqualificados. Então, só retomando, correspondência ampla é uma classificação de palavra pela qual, no Google, quando a gente coloca nessa modalidade, ela pode trazer qualquer coisa relacionada à palavra advogado trabalhista. Ela não vai só trazer exatamente termos relacionados ao advogado trabalhista. Ele pode trazer, como eu coloquei no exemplo aí, pode aparecer até custo de direito trabalhista, porque ela pode fazer essa relação que é ampla. Qualquer coisa relacionada a trabalhista, a advogado, ela vai trazer. Porém, na correspondência de frase, e é esta que você irá utilizar na sua campanha e que eu utilizo nas minhas campanhas, é a mais recomendada, porque o anúncio aparece quando a pesquisa contém ou a frase exata ou um termo correspondente, ou seja, um termo correspondente a esse termo. Por vezes pode acontecer você colocando a palavra advogado trabalhista, ele pode variar dentro desse termo, algumas coisas relacionadas ao advogado trabalhista. Vou dar um exemplo. Essa palavra pode trazer advogado trabalhista Natal, Natal RN, isso se for o seu local. Ela pode trazer também advogada trabalhista, pode, porque ele é correspondente a esse termo. Ou seja, ele na correspondência de frase, o Google ele vai procurar palavras que se aproximem muito desse termo advogado trabalhista, diferente da correspondência ampla. Correspondência ampla ele vai pegar tudo aí na internet que tenha relacionado a trabalhista, advogado. Aqui não. Na correspondência de frase, ele vai pegar termos que se aproximam da palavra advogado trabalhista. Porque quando a gente, na campanha, o Google, o algoritmo do Google, o robozinho, quando ele está além da sua campanha, ele vai perceber que esse termo advogado trabalhista, na modalidade de correspondência de frase, por isso se chama correspondente, advogado trabalhista, ele pode corresponder também a um escritório de advocacia trabalhista. Por quê? Porque está procurando advogado. Então, por isso que se chama correspondência de frase, e esse é recomendado. Quando a gente vai subir a campanha, que vai colocar essa palavra, a gente coloca entre aspas.
para dar o comando para o Google para dizer que é uma correspondência de frase. Já na correspondência exata, a correspondência exata, como bem o nome fala, ela vai trazer exatamente a palavra que você colocou no como segmentação. De início, não é o recomendado, porque o seu clique vai aumentar muito o valor, porque você está pedindo para o Google ser extremamente exato, ou seja, Google, só me traga leads que digitaram a palavra exatamente advogado previdenciário. E você vai pagar muito caro. Correspondência de frase, você vai pagar um pouco menos, porque você não está restringindo ele a exatamente só trazer leads que digitaram exatamente essa essa palavra-chave. Um exemplo prático que pode dar para vocês aqui, inclusive eu vou aproveitar e abrir o painel de uma campanha que eu tenho para vocês entenderem basicamente que eu estou falando. Mas antes disso, para vocês para vocês encontrarem essas palavras-chave, vocês vão lá no planejador de palavras-chave do Google. É o modo mais básico de você encontrar as palavras-chave no planejador do Google. Também vou demonstrar isso aqui para vocês. Depois que você faz isso, contra o planejador, você vai filtrar elas, tá? Evite também palavras de baixo valor comercial que eu coloquei aqui, mas na verdade eu digo que são palavras-chave ruins. Não coloque grátis, não coloque advogado grátis nas suas palavras-chave. Você tem que colocar essas palavras, grátis, gratuito, defensoria, nas palavras-chave negativas, porque isso vai influenciar na qualidade da sua campanha e, obviamente, como você vai aparecer para o para o seu cliente ideal. Eu já falei aqui sobre palavras-chave negativas, eu vou passar para, eu vou abrir aqui meu painel para mostrar exatamente o que eu estou falando. Inclusive, talvez eu até disponibilize umas palavras-chave negativas básicas para vocês já incluírem em qualquer campanha, na verdade. Porque palavras como gratuito, defensoria, advogado gratuito são palavras, digamos assim, gerais que vocês podem colocar nas palavras-chave negativas. As palavras-chave de pesquisa, que são palavras que vocês irão criar as campanhas de modo específico, aí não teria como eu disponibilizar diretamente, porque eu não sei exatamente qual vai ser o tipo de campanha. Mas as palavras-chave negativas eu até posso disponibilizar para vocês já terem, quando criar a campanha, incluírem, incluírem as palavras-chave negativas. É muito importante incluir as palavras-chave negativas na campanha, porque senão você não vai dar nenhum comando para o Google para dizer assim, Google, evite, não apareça para esses termos. Pode correr o risco de aparecer e você pagar um clique de um lead que não faça sentido para você. Mas, basicamente, eu vou mostrar para aqui o que o que eu acabei de falar com vocês. Vou abrir uma das minhas campanhas para falar sobre isso aqui. Mas antes disso, eu preciso também comentar com vocês, falando em palavras-chave, vocês têm que entender também o que são, que tipo de palavra-chave utilizar. Quando a gente fala em palavra-chave, nós falamos em três, na verdade, três modalidades, né? Existe um funil de consciência,
pelo qual as pessoas, quando estão pesquisando na internet, o ideal é que você coloque palavra-chave de fundo de funil, topo, meio e fundo de funil. As palavras de topo de funil são pessoas que absolutamente não estão procurando advogado, ou seja, elas procuram algum tema relacionado, como exemplo, o que é direito do trabalho, mas não estão com nenhuma intenção de procurar advogado. Por isso que essa palavra, o que é direito do trabalho, é uma palavra de topo de funil. O meio do funil é quando o lead, ele até já tem um pouco de consciência, ele tem consciência do problema, mas não sabe qual o profissional que resolve. Como fazer divórcio extrajudicial. Ele, ele tem consciência do problema, mas não sabe qual profissional procurar. E o fundo do funil é aquele lead que tem consciência do problema e sabe qual profissional procurar. Neste caso, advogado trabalhista. Ele tem consciência de algum problema e sabe qual profissional procurar. Portanto, de modo geral, as suas palavras-chave elas não variar no fundo do funil. Existem outras estratégias que a gente trabalha com meio e topo de funil, mas inicialmente começar a campanha topo, topo de fundo de funil, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Eu vou abrir aqui minha plataforma agora para ajudar vocês a entenderem o que eu estou falando sobre essas palavras de fundo de funil. Nesta minha campanha de direito do consumidor, eu vou acessar para vocês aqui a minha campanha e vou apresentar para vocês as minhas palavras-chave de pesquisa. Percebam, ó, advogado de direito do consumidor, advocacia de direito do consumidor, todas correspondência de frase. Elas têm, ó, as aspas. Essas aspas, elas simbolizam que é correspondência de frase, ok? É isso aqui que eu queria que vocês entendessem. Isso, só repetindo, são as palavras que eu digo ao Google. Google, eu quero aparecer para o lead que digitar esses termos aqui. São as palavras-chave de pesquisa. As palavras-chave negativas que estão aqui, em cima, logo ao lado, são as palavras-chave que eu quero que o Google não ative meu anúncio. Perceba, tem várias aqui. Salvo engano, deixa eu contar. Quantas eu tenho? Eu tenho 649 palavras-chave. Quanto mais você colocar, melhor. E sobre ao tipo de palavra-chave, se é de correspondência ampla ou exata ou frase, eu recomendo sempre que, caso vocês coloquem palavras genéricas como essa, empresa, grátis, carro, coloquem de forma ampla, porque aí qualquer coisa relacionada a esse termo aqui, o seu anúncio não vai aparecer. Porém, quando eu envolver alguma coisa que envolva algum termo da sua campanha, por exemplo, isso aqui. Na minha campanha, eu tenho um advogado consumidor. No meu termo de pesquisa, e aí eu vou apresentar para vocês onde eu descubro que tipo de termo está trazendo para minha campanha, está ativando meu anúncio. Mas perceba que essa aqui foi uma palavra-chave que estava ativando meu anúncio, consumidor. Consumidor é uma palavra de
Topo de funil. Por quê? Aqui, qualquer pessoa pode estar pesquisando o nome consumidor. Não tem a intenção de procurar advogado. Portanto, o que é que eu fiz? Eu coloquei entre colchetes. Essa aqui é a forma de você colocar ela como correspondência exata. Ou seja, eu disse assim, Google, quando o lead digitar exatamente a palavra consumidor, eu não quero aparecer, mas é exatamente. Ou seja, se ela digitar aqui advogado consumidor, eu vou aparecer. Por quê? Antes da palavra consumidor ou a palavra consumidor está com outra palavra além dela. Então, é o termo exato, só para vocês entenderem isso. Gratuito, eu também coloco não só correspondência ampla, mas também você pode colocar como correspondência de frases, que às vezes existe alguma correspondência de frase que a correspondência ampla não pegou, daí você coloca também. Essas palavras de forma genérica, gratuito, coloquem para que vocês não percam dinheiro. Já que estou aqui apresentando para vocês as palavras-chave, eu vou explicar rapidamente aqui como é que a campanha, como é que o Google ativa o meu anúncio. Como estamos falando de palavras-chave, eu retorno aqui para palavras-chave e no meu painel existem essas colunas aqui. Deixa eu filtrar aqui para o mês de fevereiro. Eu tenho essas colunas aqui, pelo qual me traz algumas informações, tá? Isso aqui é a taxa de conversão, que eu já expliquei basicamente o que é para vocês taxa de conversão. Aqui é o valor do meu clique, eu também vou explicar isso, tá? E o valor do custo da conversão. Essas métricas eu vou explicar pausadamente para ninguém se confundir, não nessa aula, mas eu vou apresentar aqui para vocês como eu descubro que tipo de termo essa palavra-chave aqui, essas palavras-chave estão trazendo para minha campanha. Para isso, eu ainda na campanha venho aqui em insights e relatórios, termos de pesquisa. Cliquei em termos de pesquisa. Esses termos de pesquisa foram termos que as minhas palavras-chave trouxeram e ativaram também o meu anúncio. Exemplo, advogado de direito do consumidor Natal RN. Eu não tenho essa palavra-chave no meu perfil, mas uma das palavras-chave que estava lá ativou o anúncio. E, obviamente, até mesmo as palavras-chave que já estão lá aparecem aqui, para eu saber, para eu saber se minha campanha, ela de fato está trazendo aquilo que eu quero. Então, aqui nos termos de pesquisa, é o termômetro para você saber o que as suas palavras-chave estão, estão trazendo. Ó, vou dar um exemplo prático aqui. Infinity em defesa do consumidor. Eu não quero isso. Eu não quero, não sei nem o que é Infinity. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Quando eu vejo no termo de pesquisa que a palavra-chave não faz sentido para a palavra-chave que ativou, porque isso aqui ativou, ó, ativou o meu anúncio. Como é que eu sei que ativou o meu anúncio? Ó, causou uma impressão. Essa métrica aqui é impressão. Alguém digitou essa palavra e eu apareci para ela. Só que eu não tive nenhum custo porque não clicaram, ó, cliques, não clicaram no anúncio. Mas para que eu evite isso, de alguém digitar novamente e clicar, eu venho aqui, clico aqui, ó, cancelar passagem aérea 7 dias. Eu não preciso disso também, até mesmo porque foi até em outro anúncio que eu fiz. Então, eu clico aqui, selecionei aqui, venho em adicionar palavra-chave, percebam, ó, como tem consumidor, se você já negativou esse tipo de palavra, você vai colocar só isso aqui, ó, Infinity. Se negativo o termo.
e de forma ampla, porque aí se vier alguma coisa infinity em algum outro nome na frente ou antes da palavra, ele não vai aparecer, tá? E aqui você pode salvar em nível de campanha. Pronto, salvou, ela foi lá para as palavras-chave negativas. Essa informação aqui é importante para que você entenda, para que você entenda o que as suas palavras-chave de pesquisa está trazendo para você. Essa aula é importante, revise quando necessário, porque isso é o coração da campanha. Se você errar na escolha das suas palavras-chave, você, você vai gastar dinheiro e vai se frustrar. Então, cuidado. Na próxima aula, eu vou te explicar como você vai procurar as palavras-chave no planejador de pesquisa, planejador de palavras-chave do Google.